Eu queria te perguntar, né, você falou dessa parte sobre a gênese militar do Brasil. Você fala de Cabral Rondon, né, e você traça ali continuidades longas. E aí eu te pergunto, quais elementos, né, da formação militar brasileira você acredita terem sido os mais decisivos aí para que o golpe de 64 ocorresse como aconteceu, no caso? Olha, são muitos elementos, né, que a gente pode considerar, e a gente vai considerar ao longo dessa conversa, né, só que a formação militar com certeza é um deles, tá? Eu creio que contribuiu para aquele contexto, né, aquela conjuntura toda uma fusão de doutrinas, né, que começa, no meu entendimento, numa interpretação muito particular do positivismo, né, empreendida pelos militares lá no contexto de proclamação da República, passando depois pela influência da doutrina militar alemã, né, no começo do século XX, aí, com o envio de oficiais do exército para a Alemanha, para aprender com o que lá estava sendo desenvolvido. Esses oficiais ficaram sendo conhecidos, né, pela historiografia como jovens turcos, né? E por que jovens turcos? Porque o exército da Turquia também já havia empreendido este mesmo estudo, né? Já havia absorvido essa influência alemã. Então, essa doutrina alemã, que muito influenciou os militares do exército brasileiro do início do século XX, ela defendia basicamente a ideia, vejam só, de um exército interventor, né, condutor dos rumos políticos da nação, o que de certa forma acabou tendo um certo encontro com a própria percepção positivista que se tinha, né? Então, entre os jovens turcos, por exemplo, a gente tem nomes como Euclides Figueiredo, né, que é o pai do futuro presidente João Figueiredo. Os ideais desse grupo, né, dos jovens turcos, vão ser disseminados por uma revista chamada Defesa Nacional, foi fundada em 1913. Só que a gente tem a Primeira Guerra Mundial em 1914 e temos a derrota, né, da Alemanha. Então a Alemanha deixa de ser uma referência para o exército brasileiro, que passa a se influenciar, a se inspirar no exército da França. Então a gente tem uma troca de doutrina aí, né, ou uma fusão de doutrina, uma vez que nós teremos herdeiros desses ideais, né, dos jovens turcos, percorrendo então a história do desenvolvimento doutrinário das Forças Armadas. A gente vai ter aí, mais uma vez, na década de 20, então, a expressão, o positivismo, enquanto expressão, ele não é mencionado nos escritos militares, né? Isso é uma coisa interessante do positivismo, ele é mais praticado do que mencionado, mas a gente vai ter uma aliança de militares, herdeiros do positivismo, justamente com Getúlio Vargas, que é entendido como um positivista ortodoxo, né? O positivista heterodoxo seria, por exemplo, o Marechal Rondon, alguém que aplica o positivismo sob uma concepção política, mas também religiosa, né? Perdão, o contrário, né? O Marechal Rondon seria o ortodoxo e o Getúlio Vargas o heterodoxo, né? Influenciado muito pelo contexto de onde vem o Getúlio Vargas, né? Que é o contexto do Rio Grande do Sul, né? Com a influência de Júlio de Castilhos, que foi também um intérprete do positivismo. Só que a história avança, a gente tem depois a década de 30, né? O exército brasileiro entrando na Segunda Guerra Mundial e uma nova, forte influência de uma doutrina militar norte-americana, né, que vai impactar muito o exército brasileiro a partir de então. E nesse estudo, né, sobre a formação militar, sobre o impacto dessas doutrinas, foi particularmente surpreendente para mim descobrir que, diferente do que muito se fala, né, a doutrina militar empregada do contexto, né, da nossa Guerra Fria brasileira, vamos colocar assim, né, com essa percepção de segurança nacional, com a criação do ICOD, ela é menos influenciada na doutrina norte-americana do que se imagina, tá? Para esse caso específico, de contexto do que se entendia como uma guerra contra-revolucionária, né, com ênfase no combate com guerrilhas, a grande influência do exército brasileiro terá sido, mais uma vez, a experiência da França, na década de 1950. Então, a França, ela perde a guerra na Argélia, né, e tal como acontece hoje, como, por exemplo, no conflito na Ucrânia, na guerra árabe-israelense, em que os nossos militares estão aprendendo com guerras que acontecem ao redor, né? Ou seja, estão analisando, estudando os avanços. Naquele contexto isso já acontecia. Então o Brasil não participou deste conflito, mas ele estava, como sempre, atento, né? Enviando oficiais para desenvolver estudos. Então essa concepção que levou a França a acreditar que perdeu a guerra por uma forte subversão, veja só o emprego dessa expressão, né? Isso acabou sendo incorporado pelos militares brasileiros, né?
Então, eu acho que todo, no final das contas, é claro, esse estudo está ainda em desenvolvimento, né? Mas o que eu descobri até aqui foi isso. A gente tem, no caso dos militares, a formação do militar, uma série de doutrinas que acabam se misturando, né? Até o desenvolvimento da própria doutrina militar brasileira, que ainda está em andamento, né? Isso é muito uma questão de conjuntura, de momento, do que os novos conflitos apresentam, mas no contexto de 64, eu creio que houve sim uma amálgama, né, dessas doutrinas militares mencionadas. Então, uma mistura de positivismo enquanto visão de mundo, com doutrina militar alemã, né, falando daquela percepção de intervencionismo, né, dos militares enquanto possíveis agentes condutores da política. E é claro, né, como a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, como eu apresento no meu livro, a formação militar ela é um dos fatores para se entender 1964. Tá? Nesse caso mais específico da intervenção, a gente ainda precisa discutir muitas outras questões, como a própria confusão em torno da atribuição constitucional das Forças Armadas, né? É um problema que percorre todo o século passado, mas basicamente no que tange a formação militar é isso.